Shalom, queridos irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez celebrando ao Senhor. Vamos meditar na sua palavra. Quero trazer uma meditação em torno do assunto que temos tratado agora no curso de capacitação de obreiros, sobre a Bessorá, ou o anúncio do Senhor Yeshua, o anúncio do seu reino. E temos tido este trabalho de pregação, de fazer conhecida a mensagem do alto, e percebemos cada vez mais a necessidade de trazermos essa informação, porque são muitas as vozes que estão circulando por aí, conduzindo as almas para longe de Elohim, e nós que conhecemos a verdade e temos esta missão, precisamos colaborar com o nosso Senhor e com o seu sopro sagrado para que chegue ao conhecimento das almas. Agora, quanto à produção, quanto ao resultado, como já tem sido dito, vai depender do recipiente. Solo. Como é que está aquele solo? Está preparado para receber aquela semente e produzir a planta, uma planta frutífera, o fruto que Elohim espera? Então, a mensagem, um título que eu pensei no primeiro momento, é: a salvação é para os obedientes a Yeshua. A salvação é para os obedientes a Yeshua. E isso é algo que deve estar presente na nossa mensagem para aqueles que estão na perdição. A questão da obediência é algo que Yahová não abre mão. E é por ignorar isso que muitas vezes a pregação, como dizem, do Evangelho é feita de maneira incorreta, de maneira sem substância. E aí, obviamente, não vai promover a transformação do ser. Mesmo aquela pessoa que num dado momento deu ouvidos à pregação e seguiu os passos que foi orientada a dar, passam-se os anos e aquela pessoa continua da mesma forma, ou até vai piorando o seu estado, porque não desenvolve o relacionamento com Elohim. E para desenvolver esse relacionamento com Elohim, é necessário obediência. Obediência aos mandamentos contidos na Torá de Elohim, a sua instrução, a instrução da vida. E o Pai, ele ordenou que todos nós escutemos a Yeshua. E o próprio Senhor Yeshua disse: aprendei de mim. Então, é algo que, inclusive, nos ensinamentos, depois quando a pessoa é recebida em alguma instituição evangélica ou religiosa, que seja, ela não é ensinada sobre os mandamentos do Senhor. Pelo contrário, ela é desestimulada a conhecer esses mandamentos, como se eles não valessem mais. E a gente tem, a todo momento, o Senhor Yeshua, quando está na sua conversação ali com os religiosos da época em que ele esteve aqui, ele sempre citando as Escrituras Sagradas, sempre citando os mandamentos, ensinando os mandamentos ao povo. Matitiarro, ele agrupou esses ensinamentos ali no capítulo 5, 6 e 7. E a gente vê o Senhor Yeshua explicando para o povo como cumprir os mandamentos do Pai. Porque o povo, embora lesse continuamente, não entendia, porque era passado para eles de uma forma enviesada ou incorreta. Então, é um detalhe também a ser levado em consideração. Eu posso até ter decorado os mandamentos, mas eu sei como cumpri-los. Eu sei como agir de maneira agradável a Elohim em todas as áreas da minha vida, em todas as situações. Algo que a gente até chegou a conversar ali durante as aulas foi o entendimento
da diferença entre arrependimento e retorno. Porque nas Bíblias em português a gente tem arrependei-vos e às vezes tem o convertei-vos dos vossos maus caminhos. Tem o arrependei-vos e convertei-vos. Mas na verdade é um retorno, retornai. E por que isso é importante? Aí alguém vai dizer, mas não tem diferença, é a mesma coisa. O arrependimento ele está mais associado a uma questão interna da pessoa, uma reflexão que ela chegou e aí ela percebeu o seu erro, ela ouviu uma palavra, uma repreensão, um conselho, e aí caiu em si, percebeu a sua falha, o prejuízo causado a si mesmo e a outro, e aí bate o arrependimento. É um sentimento, uma sensação, algo que vai gerando até um mal-estar, um quebrantamento na pessoa. Mas isso não é suficiente para Elohim. É algo necessário. Se cair em si, é algo necessário. Mas tomemos o filho que saiu da casa do pai e gastou toda a sua parte da herança, o filho chamado filho pródigo, gastador. Se ele tivesse ficado só no arrependimento, poxa, quantos trabalhadores do meu pai comem lá abundantemente, estão saciados, e eu aqui, estão morrendo de fome. Ele está arrependido da decisão errada que tomou, de ter saído da casa do pai, de ter gastado tudo. Ele reconhece que errou. Aí tem um próximo passo. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter com meu pai. Eu vou falar assim, eu pequei contra o céu, contra o Shamaim, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está pensando. Ele está projetando no seu coração o que vai fazer. Mas ainda não é suficiente. A pessoa se arrependeu, está falando, olha, agora eu vou mudar, eu vou agora ler mais a Escritura, agora eu vou frequentar mais o salão, os cultos. Mas agora ele precisa agir. Ou seja, retornar. Ele precisa voltar para o Pai. Deixar aquela vida, aquele caminho que ele está percorrendo. E retornar para o Pai. Só assim ele poderá voltar ao convívio do Pai. E nesse caminho do retorno, para iniciá-lo é necessário obedecer. Obedecer. E para que você consiga a salvação ao final desse caminho, você precisa continuar na obediência. Porque se obedeceu no início, dando ouvidos à voz de Elohim, e no meio do caminho você fraqueja e abandona, não consegue se levantar do erro, você não vai obter a salvação. Um ponto que comentei com os irmãos quando estávamos na reunião no lar, nesse sexto dia, o último, é a respeito da parábola do semeador, ou a parábola da semente e do solo, em que o Senhor Yeshua ele fala, eis que o semeador saiu a semear. E aí tem ali os diversos tipos de ambientes onde a semente cai e os efeitos. Tem a semente que caiu à beira do caminho, não surtiu efeito nenhum. Ficou ali a semente, vieram os pássaros, que ali simbolizam Satã, que roubaram a palavra. Agora, a aplicação dessa parábola do semeador, muitas vezes nós fazemos somente relacionada à pregação do anúncio, para aquelas pessoas que ainda precisam iniciar o retorno.
Mas essa parábola, ela é uma parábola que está falando da palavra de Yahová e do solo, que é o coração, aquele que vai receber ou não a palavra de Elohim. E o efeito que essa palavra vai fazer, vai produzir no coração de acordo com a atitude da pessoa. E isso é aplicável não somente no início da caminhada, para quem está iniciando o seu retorno para Elohim, mas durante todo o caminho de retorno. Existe um caminho de retorno. E nesse caminho de retorno, a cada palavra que a gente recebe de Elohim, a gente vai ter uma atitude. Às vezes a pessoa ela compreende que está na morte e precisa retornar para Elohim. Que ela já tentou de tudo e não conseguiu alcançar o shalom, não conseguiu alcançar a satisfação na sua alma, não tem esperança, vai morrer e acabou tudo. O que virá depois disso? Então a pessoa chega num ponto em que ela percebe que precisa de alguém maior, precisa conhecer a verdade, precisa entender o propósito de sua existência e aí toma a sua decisão, vou retornar para Elohim. Vou entregar a minha vida. E aí chega no meio do caminho e Yahová vai falando, agora eu quero que você abandone este hábito. O hábito de, olha, você não sabe o momento de ficar calado. Ou não sabe o momento de falar. Ou quando você fala de uma maneira que não é conveniente. Você está falando diante do governador, de uma autoridade? Você está falando para um subordinado? Você está falando para um irmão? Você está falando para um familiar? Você está falando no ambiente público? Está falando no ambiente privado? São aprendizados. E aí o Senhor fala sobre a questão do não lançar pérolas aos porcos, que é santo aos cães. Então eu tenho que discernir. Quem são os porcos? Quem são os cães? E quando é que eu estou lançando aquilo que é precioso, os segredos de Elohim, as palavras de Elohim, nessa situação? Então é um exercício, é um aprendizado para que a gente use nossa língua, que Yaakov fala que é uma parte difícil, a mais difícil de domar, e tem um efeito tanto para a vida quanto para a morte. E aí o Senhor vai dando a cada passo que damos uma palavra. Qual é a sua atitude no seu coração para cada palavra que Elohim dá? Cada mandamento. Um mandamento que é muito difícil e que antecede a obediência é o da sujeição. Hoje a gente vê o mundo trabalhando sempre para desfazer a hierarquia estabelecida por Elohim. Existe uma hierarquia. No seu reino existe uma hierarquia. Entre os mensageiros celestiais existe hierarquia. Nos exércitos de Yahová. Na assembleia existe hierarquia. Na casa, na família, existe hierarquia. Mas cada vez mais as pessoas vão incentivando você a desprezar essa hierarquia. Como é que cada pessoa recebe essa palavra no coração? Ela vai ser uma palavra que vai cair no solo bom e vai produzir a mudança? Vai produzir o fruto que Elohim espera? De retornar do seu hábito em desacordo com a Torá para fazer conforme Elohim quer? Então a diferença entre o mero arrependimento e você se colocar a caminho para retornar para Elohim, buscando ser conforme o seu projeto para o Adão. Porque retornei. E agora, o que eu faço? Vamos ao exemplo de Shaul. Não que eu tenha já alcançado, mas eu prossigo. Shaul, até o último momento, ele estava ali se exercitando.
Mesmo depois de ter dito, passei por todas essas situações e sei que de tudo sou capaz, no ungido que me fortalece, que me cinge de força. Mas Shaul ainda estava seguindo no caminho do retorno. Mesmo depois de ter dito, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a emuná. Mas ele ainda estava querendo imitar o ungido. Se eu encontro qualquer coisa minúscula que não esteja em acordo com o ungido, eu vou querer tirar isso do caminho. Porque Elohim quer que nós sejamos conformes à imagem do seu filho Yeshua. Então, tratamos dessa questão da diferença entre o arrependimento e o retorno. O retorno é um caminho. Um arrependimento pode ser um momento. Você se arrependeu, mas depois que passou a dor, passou o problema, foi resolvida a situação que te trouxe tristeza, esqueceu o arrependimento. Mas o caminho de retorno exige de nós um engajamento para chegar até o alvo. Para não acontecer como o povo de Israel que pereceu no deserto. Yahová salvou um povo, tirando com mão forte de Mitzrayim, da escravidão, e depois destruiu aqueles que não creram, que não permaneceram firmes na palavra de Yahová. Vamos começar lendo aqui o texto da segunda carta de Quefá, capítulo 1, versículos 5 a 11. Segunda carta de Quefá, aparece aí Pedro nas Bíblias, em português, capítulo 1, versículos 5 a 11. E como estamos nesse caminho de retorno, um caminho contínuo, que devemos estar constantemente em vigilância, nos examinando e atentos à voz de Yahová para que a sua palavra, ao chegar em nossos corações, produza a mudança que ele deseja, é fundamental que estejamos sempre em dia, ou com a nossa memória fresca em relação aos mandamentos e às palavras do nosso Elohim. Daí a importância da repetição. E a gente vê lá em Devarim 6, Yahová falando isso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí, no segmento em português, a gente tem dela falarás. Mas a expressão mais literal do hebraico é e as repetirás aos teus filhos. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Repetição, para não esquecer. Reflexão, para buscar o entendimento. Porque o conhecimento, sem a ação correta, também não agradam a Elohim. É aí que você entra na situação dos Yehudim, dos israelitas à época do Senhor Yeshua aqui na Eretz. Que ele tinha que ensinar o entendimento correto da Torá para trazer o povo de volta para Elohim, para a Escritura. Porque o que estava sendo ensinado eram as tradições, os pensamentos, as ideologias do mundo. E aí as pessoas começaram a se afastar das Escrituras Sagradas ao ponto de não reconhecerem o ungido de Elohim. Rejeitá-lo. Vamos ler aqui 2 Quefá 1, 5 a 11. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa emuná a justiça. À justiça, o conhecimento. E ao conhecimento, o controle de sopro. E ao controle de sopro, a capacidade do carregador, ou a capacidade de suportar carga. E a capacidade do carregador, o temor a Elohim. E ao temor de Elohim, a irmandade, o amor fraternal. E a irmandade, o amor. Observe aqui que Quefá está falando para ir acrescentando. Mas não significa que cada elemento desse que você vai acrescentando, ele fica estático. Começa com a emuná. Mas nós temos um texto que fala apacentai a emuná. Cuidar, alimentar,
a emuná, para que ela cresça, a firmeza cresça. E a firmeza ela vai crescendo à medida que você vai praticando, obedecendo, atendendo à voz de Elohim. E aí você acrescenta a justiça, a obediência aos mandamentos de Elohim. E à medida que você vai obedecendo mais a Elohim, você vai conhecendo mais de Elohim. Aí vem o conhecimento. E quando você vai conhecendo mais de Elohim, você vai percebendo que é preciso exercer o controle sobre a mente, sobre aquilo que entra, os olhos, os ouvidos, sobre aquilo que sai, a boca, aquilo que fala, ou até aquilo que come. Eu me lembrei me veio à mente o texto, quando você se assenta diante lá do rei, do governador, para comer, se você é comilão, põe uma faca à garganta, segura. Poxa, nunca estive diante de uma mesa tão farta. Tá cheirando bem. É hoje que eu vou encher a minha barriga. E aí começa a comer igual um selvagem. E aí o Senhor está falando ali, ensinando. Segura. Contenha-se. Então eu preciso do controle de sopro, no versículo 6. E aí, estou exercendo esse controle, mas agora eu começo a perceber que à medida que eu vou alcançando conquistando essas etapas no meu crescimento, no meu retorno para Elohim, eu preciso de capacidade para manter. Porque Satã vem com seus enfrentamentos, com seus ataques, para tentar nos derrubar, para tentar arrancar, roubar a palavra de Elohim, para tentar nos tirar da nossa conquista. E aí eu preciso da capacidade de suportar a carga, suportar esses embates e perseverar na obediência a Elohim. Versículo 8 diz assim: porque se estes estiverem em vós, conforme a medida suficiente ou além da medida, não ficareis sentados em preguiça por falta de produção do fruto no jardim do conhecimento de Yeshua, ungido, nosso Senhor. Aí coloca, se em vós estiverem essas coisas, não ficareis infrutíferos no conhecimento do Senhor. E a expressão aqui é não ficar sentado em preguiça ou sem produção no conhecimento de Yeshua. Aí observe, você recebeu um conhecimento, mas porque não aplicou, não praticou, não agiu corretamente, você ficou infrutífero. Porque o varão em que estes não há é cego, ou fechou seus olhos para não ver, esquecido da purificação dos seus erros anteriores. Portanto, meus amados, meus irmãos, fazei tudo o que estiver em vosso poder para confirmar que fostes chamados e escolhidos. Se assim fizerdes, não tropeçareis para sempre. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, o ungido. Então, a entrada no reino, a salvação, o desfrute da vida eterna, depende de eu completar esse caminho do retorno. E a gente vai ver mais alguns pontos para esclarecer isso que estamos falando, né? Para não cairmos no meio do caminho. Então tem o conhecimento, mas se não aplicar o conhecimento, se não entender, primeiramente, se recebeu o conhecimento, eu entendi, agora eu sei o que eu tenho que fazer, mas não puser em prática, pôs em prática, mas não perseverou em obedecer, não vai chegar a esse ponto aqui de ter a entrada no reino do nosso Senhor. E o versículo 9, outro destaque que eu quero fazer aqui, é que a pessoa que negligencia isso, o caminho do retorno, ela acaba perdendo de vista o que a levou a iniciar esse caminho.
Porque ela iniciou com alegria, recebeu a palavra, compreendeu a necessidade da salvação, teve um desfrute inicial da alegria da salvação, do gozo celestial, até teve suas próprias experiências com o sopro sagrado, a alegria de poder contribuir para ajudar outros também a retornar, mas aí, num dado momento, negligenciou o estudo da Escritura, a repetição dos mandamentos, o autoexame, a oração, a busca do conhecimento de Elohim para crescer. E aí a pessoa começa a enfraquecer, começa a perder a empolgação e daqui a pouco está indo no automático. E sem perceber, essa pessoa já não está mais no reino de Elohim. Ainda que esteja ali repetindo as mesmas obras que vinha fazendo. Mas ela não está num relacionamento com Elohim. Porque Elohim quer que nós busquemos o ser como o varão perfeito. Nós cresçamos. E se nós negligenciamos o crescimento, estamos obedecendo ou desobedecendo? E o desobediente, ele herda a salvação? Daí que Fá falar, fazei tudo o que estiver em vosso poder para confirmar que fostes chamados e escolhidos, para que não nos esqueçamos daquilo que o Senhor já operou para a nossa salvação, nos libertando da condenação, nos tirando do reino da morte, para que tenhamos a confiança e a esperança da vida eterna, e para nos dar essa condição de retornarmos, essa condição de nos desfazermos do que é do velho Adão, e substituirmos aquilo que é do velho Adão por aquilo que é do novo Adão. A minha maneira de pensar, a minha maneira de me pronunciar, de me portar, me examinar para saber se as influências do mundo, aquilo que me influenciava antes, ainda está me influenciando de alguma maneira hoje, para eu tratar quem quer que seja, ou uma pessoa do mundo, ou um irmão, ou uma autoridade, ou alguém que está ali no meu convívio diário. Eu estava falando da hierarquia, né? Você vê, hoje as leis são criadas para romper com a hierarquia entre os pais e os filhos, com a hierarquia entre marido e mulher, né? Esse aí o combate porque você vê lá naqueles objetivos que o pessoal chama do desenvolvimento sustentável da ONU, aquelas diretrizes satânicas, você vê lá a questão da quebra da autoridade dos pais, o empoderamento, chamado empoderamento feminino. Mas qual é o objetivo do empoderamento feminino? É fazer justiça? É proteger o ser humano? Não é. É destruir os lares, destruir as famílias, se levantar contra aquilo que Yahová estabeleceu. Criar guerras, conflitos, brigas constantes, competição. E aí ninguém constrói nada. Fica cada um por si, e os dominadores aproveitam-se que não há um conjunto trabalhando, e aí não tem força para resistir a nada, né? É cada um cuidando do seu interesse. E aí você vê agora também as questões trabalhistas. Eu quero empreender. Mas o pensamento da pessoa em empreender não é porque ele quer construir alguma coisa, né? Ele tem uma ideia, não, essa ideia é boa, vai surtir um efeito bom na sociedade. Não, é porque ele não quer obedecer ninguém. Ele não quer ter patrão. Olha a mentalidade sendo formada. De quem vem essa ideia de não obedecer ninguém? De sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Não vai precisar obedecer mais. Então, aquilo que parece ser um incentivo para você progredir enquanto pessoa, na verdade é uma rebelião contra Elohim. E a gente precisa estar sempre se examinando. Eu não quero deixar que nada disso de fonte satânica me influencie, para que o projeto de Elohim seja executado na minha vida.
Então, repetir, aqui eu estou falando da questão de você ir conquistando, ir mantendo e retornando, revisando, examinando, repetindo, para não esquecer. Porque Kefá fala aqui, que quem não progride, quem não continua, se esquece até da purificação dos seus erros anteriores. E aí no versículo 12, a seguir ao que nós lemos aí, diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. Então o Kefá está reforçando. Eu sei que vocês já ouviram falar disso, mas eu vou sempre estar trazendo a memória, estar sempre alertando para que vocês estejam vigilantes, estejam progredindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Elohim. Vamos a mais um texto que está em Yaakov, a carta de Yaakov. Aí aparece Tiago nas Bíblias em português, capítulo 2, versículos 8 a 13. Estamos falando aqui a respeito de você começar o caminho do retorno e completar o caminho de retorno, buscando sempre retornar para aquele Adão perfeito que Yahuvá criou. Yahuvá criou o Adão reto, mas o Adão, movido pelo seu desejo, cobiça de ser como Elohim, acabou buscando outros caminhos e sofre as consequências. Mas para que eu complete esse caminho, eu preciso cuidar para não errar em nenhum dos mandamentos. Porque se eu errar em um, ainda que eu viesse numa trajetória maravilhosa de obediência ao Senhor, eu seguindo os passos, tudo que eu estou recebendo, eu estou cumprindo. Aí chega um dado momento que a palavra, a semente que o semeador semeou, entra em choque. É um terreno pedregoso. Está no beira do caminho, não consegue penetrar o solo. Não, mas aí vem os espinhos e sufocam aquela palavra, porque naquela área não precisa mexer ali. Eu já estou salvo. Eu já estou fazendo tanta coisa boa, ajudando muitos irmãos, eu estou socorrendo os irmãos, eu estou ensinando a palavra, eu estou fazendo discípulos. Mas aí o Senhor tem, porém, contra ti isso aqui. Não é a expressão que ele usa lá, os mensageiros que estão nas 7 assembleias da Ásia, quando Yohanan escreve? Tenho, porém, alguns ele não usa essa expressão, né? Ele mais conforta, fortalece. Mas tenho, porém, contra ti isso aqui. Eu sei as tuas obras. Você já chegou a um ponto, mas olha isso aqui. Por que o Senhor está falando isso? Ele ama. Ele quer que todos sejam salvos. Mas, como já foi dito aqui também, não entrará na casa de Elohim, no seu palácio, coisa alguma que contamine. Então, uma transgressão é contaminação. Muitas transgressões, muita contaminação. Mas o Senhor não vai admitir nenhuma poeirinha sequer. Yaakov 2, 8 a 13. Diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a Torá, conforme está escrito na Torá, aqui no português ele coloca conforme a Escritura, a lei real. Mas se for pegar aqui no hebraico, tá, se cumprirdes conforme está escrito na Torá, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis erro, e sois redarguidos pela lei, pela Torá, como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a Torá e tropeçar em um só ponto, tornou-se
culpado de todos. Olha a responsabilidade e a necessidade que temos de vigiar, de estar sempre retornando aos mandamentos de Elohim, repetindo, para não esquecer. Porque eu posso estar cumprindo tudo ali, aos meus olhos eu estou sendo justo, mas eu preciso ter, daí também a importância do sopro sagrado. Porque se o sopro sagrado está em nós, ele já nos faz sentir que há algo que não está agradando. Ele já nos conduz à verdade. Isso se o nosso coração estiver disposto a abandonar o caminho do erro. Então, qualquer que tropeçar, que guardar toda a Torá e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas assassinares, estás feito transgressor da Torá. Ou então, está lá escrito também, não furtarás. Está lá escrito também, não dirás falso testemunho. E aí dentro desse não dizer falso testemunho está não mentir, não espalhar falso rumor, não seguir a multidão para perverter o que é direito. Então existem vários mandamentos associados a esse falso testemunho. Existem vários mandamentos associados ao não furtarás. Você não pode furtar nem boi, não pode furtar pessoas, almas, como a Escritura fala, roubadores de almas. Você não pode furtar aquilo que é direito da pessoa. Não pode se furtar de cumprir uma promessa. E aí tem também não cobiçarás. Mas eu não estou fazendo nada contra ninguém, eu não disse nada contra ninguém, mas no teu coração há cobiça. Aí Elohim sabe. Então, estás feito transgressor da Torá. Assim falai, assim procedei. Versículo 12. Como devendo ser julgados pela Torá da liberdade. Porque o juízo será sem solidariedade sobre aquele que não fez solidariedade. E a solidariedade triunfa sobre o juízo. Essa palavra solidariedade é chesed. Também coloca benignidade, benevolência. Então, o Senhor Yeshua, ele remete a um texto que fala, alguns colocam misericórdia quero e não sacrifícios, mas na verdade essa é a mesma palavra aí. Solidariedade, benevolência quero e não sacrifício. E a gente precisa entender o que ele quer dizer com isso aqui, que a solidariedade triunfa sobre o juízo. Ora, se a solidariedade triunfa sobre o juízo, ela tem que estar associada aos mandamentos do Senhor, à justiça. Porque ninguém será inocentado se estiver transgredindo a Torá de Elohim. Então eu escrevi aqui, quem erra em um, erra em tudo. Então preciso vigiar para não errar em nenhum. E o Senhor Yeshua, em Yohanan 8:34, ele coloca também algo que está associado a isso que Jacob está falando. Que aqui, diz assim, respondeu-lhes Yeshua, amém, amém, eu digo para vós, todo varão que faz ou pratica erro, servo do erro é. Então o que quer dizer isso? Que quando você está errando, você está servindo ao erro. Se você está obedecendo, aí sim você está servindo a Yeshua, servindo a Elohim. E aí você diferencia quem está de fato servindo a Elohim e quem não está. Se eu estou guardando os mandamentos de Elohim, eu estou servindo a Elohim. Aí há aqueles que acham que estão servindo a Elohim porque eu fiz uma campanha de pregação lá no meio dos povos indígenas. Uma missão muito importante, ninguém nunca tinha ido lá. E eu até escrevi um livro sobre isso. E aí você vai conversar sobre os mandamentos com a pessoa e a pessoa, não, mas isso aí não vale mais nada, a salvação é pela graça. Essa pessoa está servindo a Elohim? Quem erra, serve ao erro. Quem obedece,
aos mandamentos de Elohim, serve a Elohim. Vamos ler a primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E nesse texto aqui, quero mostrar para os irmãos como nós, para nós mesmos e pregando aos outros, devemos evidenciar a necessidade da sujeição e da obediência, não só no início, mas por toda a caminhada de retorno para Yehuvá. Que ele diz assim, eu já mencionei aqui que Shaul, ele foi um servo do Senhor que se tornou um exemplo, uma referência para todas as nações da época. Uma pessoa que, na sua falta de entendimento do plano de Elohim, perseguiu a Assembleia, perseguiu o Senhor Yeshua, né, em última instância, mas o Senhor, conhecendo o seu coração, o trouxe à luz. E ele se sujeitou. Embora tivesse aprendido no mais alto nível de escolaridade no meio do seu povo, ele se sujeitou ao Senhor Yeshua. E voltou a estudar. Agora eu preciso estudar o certo. Passei muitos anos estudando aquilo que não me levou ao Senhor Yeshua. Agora que eu tive o meu encontro com ele, agora eu vou estudar aos pés dele. E ele diz assim: apesar de ter alcançado a toda a estatura, na segunda carta aos Coríntios ele vai colocar bastante disso, né, das suas credenciais, e ele fala assim: porém, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então você está com a sua própria vida buscando esse controle do seu corpo, do seu ser, para obedecer a Elohim, e pregando, ensinando isso àqueles que ainda não iniciaram o retorno. Porque se a gente fala somente da questão dos privilégios da salvação, da vida eterna, e não fala para a pessoa o que implica esse caminho, a sujeição, a obediência, e a gente, como eu estava falando aqui, a questão da hierarquia. Para uma geração que já vai crescendo com essa questão de que não existe hierarquia, não existe autoridade, todo mundo é igual, e ao mesmo tempo ninguém é igual, né? Que existem leis que favorecem só um grupo, enquanto os demais têm que trabalhar e pagar para sustentar esse favorecimento. Como é que essa palavra chega ao coração? Com essas barreiras todas que vão sendo colocadas. E aí a gente percebe que só uma operação sobrenatural, uma operação de Elohim, observando aquela abertura, e o Senhor ali entra, e se a pessoa deixar o Senhor Yeshua assumir o controle, conseguirá fazer o caminho de retorno. Mas se não, não vai nem começar. Ele diz aqui: reduzo o meu corpo à servidão, ainda que tenha que esmurrar o meu corpo, eu não vou seguir os costumes do mundo, porque o meu corpo é para servir a Elohim. O próximo texto está em Matitiarro 7, 21 a 24. Estou falando para os irmãos da importância de nós completarmos o caminho de retorno e vigiarmos em todo momento para que não sejamos como aqueles que no meio do caminho se descuidam, erram, se desviam e não conseguem mais se levantar. Ou, depois de uma trajetória toda bem-sucedida, quando chega a hora do fim, a pessoa falha. A gente tem exemplos, por exemplo, o que me vem à mente é o do rei Asa, ou Asa, que deixou um bom exemplo no seu reinado,
Mas quando chegou no final, ele ficou doente. E o que está escrito a respeito dele é que na sua enfermidade, ele não buscou a Jeová, mas aos médicos. Não é um desfecho bonito. E a gente vê outros exemplos, né? Não de transgressão, mas de decisões ruins, como o de Esquiarro, ou Ezequias, que o Senhor deu a ele um privilégio raro. Prepara a tua casa, que você vai morrer dessa enfermidade. Quantos têm esse privilégio? Isso é raro. Mas ele não discerniu que isso era uma bênção de Elohim. Que depois de ter feito tudo o que eu fiz, agora eu vou morrer e da enfermidade, Senhor? Que vergonha! Isso é um ultraje, eu podia pelo menos morrer de velhice. Né? Porque a gente fica imaginando, não, uma trajetória brilhante, realmente de glória, é eu caminhar assim, alcançar isso aqui, e aí sim, aos olhos das pessoas eu vou ser, poxa, esse aí foi um homem justo, abençoado. Mas o Senhor queria que ele morresse naquele momento. Escolhesse o seu sucessor, preparasse a sua casa, entregasse tudo tranquilo e partisse. Mas aí ele foi chorar. Virou para a parede. Ele aceitou a vontade de Elohim? E aí o mensageiro de Elohim voltou e falou para você, tudo bem, vou acrescentar 15 anos para você. Deu sinal, mas o que aconteceram nesses 15 anos? Foi uma boa decisão? Então é vigilância, sujeição, a sujeição. O começo da derrocada do ser humano foi não querer sujeitar-se a Elohim. E o caminho do retorno ele começa com a sujeição. Quando a gente vai orientar a alma, os passos para o retorno, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é confessar que Yeshua é o Senhor. E aí não são meras palavras. A pessoa precisa ser orientada sobre o que significa isso. Yeshua é o Senhor, ou seja, Ele é o dono da tua vida. Agora você não vai viver mais para você mesmo. Agora você não vai viver para cumprir os seus desejos. Agora tudo que você fizer, pensar, falar, você vai ter que fazer sempre pensando, é isso que Yeshua quer para mim? Isso é o Senhor, é Yeshua ser o Senhor. E aí tem outros aspectos envolvidos também aí, que ele é o Senhor de toda a criação, então ele é aquele que tem todo o poder. Inclusive o poder de te sustentar, mesmo quando todos abandonarem. E aqui em Matitiarro 7, 21, o Senhor Yeshua, ele vai falar para aqueles que estavam achando que estavam servindo ao Senhor Yeshua, mas não compreenderam isso. O que é servir ao Senhor Yeshua? Sou salvo pela graça, então vou fazer aquilo que me faz sentir alegre, me faz sentir bem, sentir que eu estou fazendo a obra, ou eu vou aos pés do meu Senhor, conhecê-lo para saber como agradá-lo, como Ele quer que eu viva, qual é o projeto dele para mim, como é que Ele quer que o ser humano seja, como é que Ele quer, qual é a missão que Ele tem para o varão, qual é a missão que Ele tem para a varoa, qual é a missão que Ele tem para mim, o ministério, o serviço na sua morada. É isso que eu devo procurar. E não fazer e achando que eu estou servindo e por isso eu vou reinar com o Senhor Yeshua. Porque vos será concedida amplamente a entrada no reino se obedecer. E diz o Senhor Yeshua assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino do Shammai, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no Shammai. Aí você pergunta, mas qual é a vontade de Elohim? Ah, a vontade é para a minha profissão? É a vontade para a obra? É a vontade para casamento? É a vontade para onde eu devo morar? Também. Mas antes de tudo isso, é a vontade dele para como eu devo viver, andar diante de Elohim. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, confessou que Yeshua é o Senhor, pode até ter iniciado o caminho de retorno. Não quer dizer que essas pessoas que estão falando aqui nunca conheceram, nunca serviram ao Senhor de fato. Elas chamaram Yeshua de Senhor. Mas o Senhor Yeshua reforça, aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele homem, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios destruidores? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Em outras palavras, apartai-vos de mim, desobedientes, transgressores da minha Torá. Portanto, todo que escuta estas minhas palavras e as faz, equivalente ao sábio de coração que edificou sua casa sobre a rocha. É nesse contexto que o Senhor Yeshua vai fazer essa colocação aí. Aquele que escuta as minhas palavras. Veja que o Senhor Yeshua está falando do final aqui, ele não está falando do início. Então a parábola do semeador é uma semeadura contínua. E Yahová está falando a todo momento conosco. E o que a gente vai fazer com cada semente que cai no nosso coração? Vamos receber todas? Ou vamos selecionar essa aqui não? Esse sabor aqui eu não gosto. Esse aqui é meio amargo. Esse aqui está ardendo. Mas esse aqui está ardendo, mas é o gengibre lá que está matando a bactéria. Se você suportar, você vai colher os benefícios. Apartai de mim, vós que praticais a injustiça. Esse ensinamento do Senhor Yeshua, ele não está inventando. Até na reunião ali no lar, o irmão Alex, ele contribuiu com esse texto, né, que está em Yehezkel, e aparece mas pelo menos 3 vezes ali em Yehezkel. Primeiro no capítulo 3, versículo 20. Yehezkel aparece Ezequiel nas Bíblias em português. E aqui o Senhor Yeshua está alertando, ensinando. Devemos vigiar para fazer a vontade de Elohim. E a vontade de Elohim é esta. Yahová lhe declara, que Yahová requer de ti, ó homem? Ouve, Israel, Yahová, teu Elohim, é único. E aí amarás, e vai prosseguindo no ensinamento. Isso no capítulo 6. No capítulo 5 ele já repetiu as palavras proferidas ali em Horeb, Monte Sinai. Vamos lá para Yehezkel, capítulo 3, versículo 20. Para ver que o ensinamento do Senhor Yeshua já estava ali sendo trazido ao povo através dos profetas. Diz assim, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu erro morrerá. E as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E aí o que eu quero destacar aí é que as justiças que foram praticadas não serão lembradas, porque o que vale é o estado final. O estado final. Então, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, começamos a caminhada, mas esqueceram-se dos mandamentos de Elohim. Que servir a Elohim é, antes de tudo, guardar os mandamentos, estatutos e juízos que ele nos ensina nas Escrituras. Outro texto de Yehezkel está no capítulo 18, versículos 21 a 24.
Yehezkel 18. Essa pronúncia também pode ser Yehezekel, né? Se for pronunciar ali o sonzinho curto, Yehezekel, aí fica mais próximo de Ezequiel. Versículos 21 a 24, do capítulo 18. Mas se o criminoso retornar de todos os seus erros que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, estatutos, né, os mandamentos, estatutos e juízos. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. O Senhor, ele promete não se lembrar mais, está perdoado, se começar a caminhar no caminho da justiça. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do criminoso, diz Yahová. Não desejo antes que retorne dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, então estava no caminho do retorno, cometendo perversidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o criminoso, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua infidelidade que cometeu e no seu erro com que errou, neles morrerá. E aí você vê ali, não entrará coisa alguma que contamine, nem abominação, nem o que ama e pratica a mentira. Então a pessoa, ela pode ter chegado ali, até um ponto, mas não pode deixar de vigiar no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E por último, o terceiro texto aqui de Yehezkel, capítulo 33. Capítulo 33 também vai ter essa mesma palavra. Em 3 momentos diferentes, o Senhor trazendo sempre essa reflexão para o povo. E é o que eu trago também para os irmãos, que, voltando ao nosso título, a salvação é para os obedientes em Yeshua. Iniciamos o caminho do retorno, completemos o caminho do retorno, e sejamos nós conformes à imagem de Yeshua, o filho de Elohim, ungido de Yahová. E diz aqui em Yehezkel 33, 11 a 13, diz-lhes assim, vivo eu, diz meu Senhor Yahová, que não tenho prazer na morte do criminoso, mas em que o criminoso retorne do seu caminho e viva. Retornai dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho de Adão, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no yom da sua transgressão. Quanto ao crime do criminoso, não cairá por ela no yom que retornar do seu crime. Nem o justo pela justiça poderá viver no yom em que errar. Quando disser o justo viverá, e ele confiar na sua justiça e fizer injustiça, toda a sua justiça não será lembrada, mas na sua injustiça que fez, morrerá. Amados, deixo esta meditação para todos, para que o Senhor nos conduza e possamos estar nos examinando a nós mesmos, vigiando e orando em todo o tempo e repetindo as palavras de Yahová, deixando que elas, ao caírem em nosso coração, venham produzir a mudança que Elohim espere, para a sua glória, para o seu louvor. Amém? Elohim abençoe a cada um dos irmãos.